Doomsday, também conhecido como Apocalipse, é um dos vilões mais fortes do Superman e também da DC. Ele é conhecido então por ser um cara quase invencível, cara, criado então a partir de experimentos realizados em Krypton, o planeta natal do próprio Superman. Doomsday também é capaz então de causar destruição em massa e é um dos poucos personagens capazes de derrotar fisicamente o Superman. E nesse vídeo de hoje, bora trocar uma ideia dos 10 personagens que o Doomsday venceria e os que ele não conseguiria vencer. Fala pessoal, beleza? Aqui quem vos fala é o Thiago e estamos em mais um vídeo. E o Doomsday, cara, ele é um dos vilões mais poderosos fisicamente, né? De modo geral também, né? Vai que, né? Da DC, tendo então sido criado com o único propósito de destruir o Superman. A sua força, resistência, habilidades também, né? Regenerativas, são quase inigualáveis e ele também já causou muita dor e sofrimento aos heróis da DC em si, principalmente a Liga da Justiça, né? Quem diria? E nesse vídeo, vamos então explorar os 10 personagens que o Doomsday seria capaz de vencer numa luta, né? Que poderia vencer também, né? Quem sabe, né? E também os que ele não conseguiria vencer. Então prepare-se para essa lista épica dos personagens que enfrentariam o terrível, o temível Doomsday. E antes de mais nada, quero recomendar para vocês a HQ de hoje, Doomsday Clock, uma das melhores histórias da DC que eu já li. Vocês podem conferir essa HQ na Amazon com o link especial aqui do canal na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Venceria Gladiador Marvel. Gladiador é uma versão do Superman da Marvel, tá? Ele é um dos caras mais fortes em questão de força física, além de também as suas habilidades também naturais, né? Ele também é capaz então de sobreviver no vácuo do espaço. Ele também aumentou seus níveis de poder. Ele foi considerado então um Alpha Plus pelo ícone do próprio Cavaleiro Espacial Galadoriano. Uma parte significativa dos seus poderes do Gladiador, especialmente a sua força, resistência e também a sua resistência a lesões físicas, são afetados pelo seu nível de confiança. Se sua confiança em si diminuir, a sua força e como todo o resto, né, vai ser prejudicado. E é por isso que ele é conhecido por se enfraquecer substancialmente. E além disso, ele perder então sua confiança em suas próprias habilidades, ele se torna então vulnerável a oponentes muito mais fracos. E falando então do Doomsday, ele é um monstro imparável, cara. Tudo onde ele passa é destruído. Não importa o herói, se ele é forte ou não. Doomsday ele vai enfrentar. Superman, mesmo sendo tão forte como ele é, né? Ele já ficou espantado com a sua força do Doomsday. Resistência também. E principalmente, o tempo que o Doomsday ele pode lutar numa luta. Na minha opinião, um monstro como o Doomsday poderia abalar emocionalmente o Gladiador. Principalmente se ele vê que as suas forças, suas habilidades também, no modo geral, não está conseguindo parar o Doomsday. E se isso acontecer, cara, a força, a resistência e todo o resto dos atributos do próprio Gladiador iriam diminuir basicamente, levando então ele à derrota. Perderia Divindade Valiant Comics. A Divindade é do universo Valiant Comics, né? Seu nome real é o próprio Abram Adams. Ele, junto com mais duas outras pessoas, foram levados no espaço e acabou encontrando o desconhecido, que basicamente tornou então todos os três virtualmente deuses capazes então de qualquer coisa que eles possam imaginar. A Divindade é um ser benevolente, tá? Ele então nunca tentou matar em si. Ele mostrou ter o poder para poder alterar a realidade, o espaço, tempo e muitas outras coisas. Ele concedeu então aos soldados os desejos de seus corações, dando então uma forma de um próprio pássaro para uma outra pessoa, uma forma então de borboleta, e o último teve então sua esposa e o seu filho teletransportado para ele. A Divindade também envelheceu um homem e também trouxe de volta à vida a sua própria esposa e sua filha também mortas há muito tempo, antes de deixá-lo retornar à morte. Só que ele ressuscitou também a sua filha, às vezes quando criança, para poder falar com ela, se caso, né, ela quisesse. A Divindade também, em tese, teria que ter os poderes de outros dois seres como ele, chamados então de Makikar e Karmish. Acho que assim se pronuncia, né? Que eram então muito mais violentos e perigosos que a Divindade. Makikar mostrou não apenas apagar o ninja, ele também apagou a existência, fazendo então com que as pessoas esquecessem que ele existiu. Ela e a Divindade também demonstraram então mais próximo do tempo. Também nenhum dos três poderia então causar algum dano real um ao outro. Casimir até estourou a cabeça da própria Divindade no encontro com ele, mas ele também regenerou o seu corpo em meros segundos. A Divindade também pode então sentir coisas com todo o universo em si, pode também viajar pelo espaço e também tempo e para o próprio desconhecido como Beskar. E no final, para poder resumir, a Divindade parece limitada apenas pela sua própria imaginação. Venceria Thor. Eu tenho que admitir que essa luta seria muito incrível de ver, se já temos uma ideia do quão Thor é capaz de enfrentar caras ultramente fortes como Hulk, Mungog, Gore,
Surto, Hela, Curse, Destruidor, Jugmundur, né, a serpente lá, Galactus e muito mais. É lógico que essa luta seria incrível de ver. E também é lógico que é o Thor base, não é o Thor com nenhum up de poder, nem nada de versão poderosa. Não, é o Thor base. Além dessa luta ser incrível, o Doomsday tem uma resistência tão incrível quanto o próprio Hulk. Mas a principal coisa é que o Doomsday ele tem a capacidade então de se adaptar a situações impostas para ele. Por exemplo, conseguir então imunidade contra ataques usados contra ele, como também já fez contra a Mulher Maravilha, Caçador de Marte também. Não existe nada impedindo que o Doomsday pudesse então se adaptar aos raios e aos poderes de modo geral do Thor. Em relação ao Mjolnir, apesar de ser uma arma muito poderosa, não é tão diferente de receber soco do Superman, Darkseid ou mesmo de outros seres cósmicos da DC. Thor tem a capacidade então de lutar por muito tempo, e o Doomsday também. E mesmo que o Thor possa causar graves ferimentos no Doomsday, além do Doomsday se regenerar porque tem um alto fator de cura altíssimo, mesmo que ele possa morrer, entre aspas, ele ainda também tem a capacidade de voltar. Como eu falei, a sua resistência é bem grande. A única maneira de matar literalmente ou derrotar definitivamente o Apocalipse teria que ser uma manipulação de realidade de alto grau, e isso poderia dar um jeito nele. Mesmo que o Thor possa jogar o Doomsday no sol, canonicamente Doomsday sempre consegue voltar à luta. Mas houve uma história na DC, Smallville por exemplo, onde o Superman joga o Apocalipse no sol. Lá o Doomsday não consegue voltar para a luta e o sol acaba com ele, mas essa história não é canônica. Enfim, uma coisa que ninguém pode discordar é que seria uma luta bem complicada para ambos. Perderia Motoqueiro Fantasma. Com certeza o Motoqueiro Fantasma é um dos heróis que as pessoas mais esquecem que seu poder é gigantesco, né? E que ele também vem do próprio criador. Além dele também ter aquele leque de poderes, né? Super força, velocidade, resistência, enfim, ele também tem poderes divinos e sobrenaturais, cara. Muitos acham que os seus poderes vêm do Mephisto ou dos Zarathos, mas foi contado que o seu poder vem do próprio Toa, o criador. Digamos que o Motoqueiro Fantasma ele é um anjo punitivo do Toa, algo bem semelhante ao Vingador Fantasma da DC. O que me faz pensar que o Motoqueiro Fantasma venceria o Doomsday é uma única coisa: o olho da penitência. Esse poder do Motoqueiro Fantasma acabaria com o Doomsday completamente. Mas aí você me pergunta, tá, mas Thiago, o Doomsday, pro Doomsday conseguir ser pego pelo olhar da penitência do Motoqueiro Fantasma, ele precisaria ficar contido pro Motoqueiro Fantasma conseguir usar esse poder nele. E sim, você está certo. Mas se você parar pra pensar, o Motoqueiro Fantasma ele já enfrentou diversos seres que são tão fortes quanto o próprio Motoqueiro Fantasma, se não mais forte que ele, além de também ser maior do que ele também. Por exemplo, Doutor Estranho, Hulk, Anjos Ariel, Mephisto, Zarathos e muitos outros. O negócio é que o Motoqueiro Fantasma ele não precisa se segurar ou segurar o Doomsday sozinho, né? Mas sim, ele pode usar seus diversos outros poderes, principalmente a convocação de mortos. O Motoqueiro Fantasma também tem, ou que teria também alguma chance, né, de fazer isso. Mas o fato é que Doomsday não teria como matar o espírito da vingança e somente Deus pode fazer isso. Venceria Capitã Marvel. Eu sei que a Capitã Marvel é uma vingadora muito forte, e de fato ela é. Ela lutou contra a armadura modelo 54 do Homem de Ferro, conseguiu danificar a armadura modelo Prime do Homem de Ferro. Ela também derrotou o Grey Hulk. Como Binária, uma das suas formas mais poderosas, né? Ela conseguiu também destruir o planeta, liberando todo o seu próprio poder. Ela também é capaz de absorver e manipular também vários tipos de energia. E ela também pode usar energia redirecionada para poder aumentar temporariamente a sua força física a níveis quase binários, cara. Ou classe 100, né? Mais 100 na classificação da Marvel. O que significa que é bem mais que 100 toneladas. Resumindo, mesmo que o áudio da binária da Capitã Marvel, que inclusive tem um áudio bem bonito, na minha opinião, que eu trouxe aqui no canal, nos áudios mais poderosos, tá? Capitã Marvel não teria chance, porque vale lembrar que o Doomsday enfrentou diversos caras poderosos. Por exemplo, o Guardião do Tempo, né? Do ar, que mesmo que ela use a sua energia como principal fonte de poder, ela teria um problema, porque o Doomsday daria uma surra de resistência nela completamente, cara. Perderia Hulk. A luta mais complicada entre essas duas potências, Hulk e Apocalipse, seria um desastre completamente, tá? Nessa luta, teria que separar qual versão ou momento que o Hulk estaria ou iria enfrentar o Doomsday. O Doomsday tem a capacidade então de se adaptar a conforme é posto para ele. Pode ser imortal e tudo mais. Só que na porrada, ele pode sim perder. O Hulk, em versões padrões, acredito que sim, o Hulk poderia perder. Mas essas versões mais fortes, né, ele teria chance sim de vencer o Doomsday. Por exemplo, o World Break Hulk, onde o Hulk fica psicologicamente instável dentro do seu próprio psique do Banner. Ele também se mostrou ser mais poderoso o suficiente para poder quebrar placas tectônicas a cada passo, bem como também destruir o próprio planeta com a sua força e de seus golpes. Tem também essa versão do próprio Immortal Hulk, onde ele também
fica mais resistente do que antes, bem mais resistente que o próprio Doomsday também, talvez, ou a versão dele com o Thor, né? Enfim, tem muitas versões dele. Essa batalha não seria decidida somente na força bruta, mas sim na resistência e também na capacidade de lidar com as diversas situações colocadas para ele, como por exemplo graves ferimentos, poderes externos e tudo mais. Por mais que o Hulk pudesse levar alguma forma de matar o Doomsday, ele poderia voltar já adaptado ao Hulk, mas isso não mudaria o fato do Hulk ainda assim ter a capacidade de vencer o Doomsday. Venceria Godzilla. Godzilla tem diversas versões, mas eu não estou citando nenhuma versão poderosa, ultramente poderosa dele, mas sim a versão mais base dele, que mesmo assim, sendo base, ainda assim é forte. Seria tão interessante, afinal de contas, o bafo atômico do Godzilla, poder muito alto do Godzilla. No primeiro momento dessa luta, esse bafo atômico do Godzilla poderia ter um certo efeito no próprio Doomsday, mas a longo prazo não teria efeito. Apesar disso, Godzilla pode criar terremotos, até mesmo tsunamis, com o impacto de seus próprios golpes em outros monstros. Além disso, ele também sacudiu a Terra com seus sussurros. Pode causar grandes terremotos fortes o suficiente para poder rasgar o manto da Terra e muitas outras coisas. Em alguma versão do Doomsday, ele poderia sim perder para o Godzilla. Por exemplo, essa versão pré-Flashpoint, onde ele lutou contra o próprio Superman. Ele não poderia se adaptar no local, como poderia então desviar a energia de quase tudo, inclusive a matéria biológica e também matéria inorgânica. Doomsday, com seu corpo despedaçado, até a água se transformaria em gosma, cara. Os prédios começariam, né, no caso da luta, a erodir e também a cair. Animais, por centenas de quilômetros, simplesmente começariam a morrer porque o seu próprio sangue ele é corrosivo. Mas a pele do Godzilla também é resistente a isso, né? Enfim, seria uma luta interessante. Eu aportaria no Godzilla para poder vencer pelo menos por um tempo determinado, mas não vejo motivo algum de acreditar que o Doomsday pudesse sim ter algum tipo de chance de vencer pelo menos no primeiro momento o Godzilla. Perderia Gore, carniceiro dos deuses. Gore é um cara insanamente poderoso, capaz então de derrotar seres de nível Skyfather, né? Ele também possuía a própria Hell Black Necro Sword, que foi forjado pelo próprio Kenu na cabeça de um celestial, e a arma que foi descrita como um matador de deuses. Kenu, usando então a arma, foi tão capaz de matar o exército dos deuses. O velho rei Thor também foi capaz então de derrotar o Galactus com a própria Necro Espada, a Hell Black, né? A Hell Black Necro Sword, possuída pelo Galactus, foi capaz então de cortar planetas, e o Ego, planeta vivo, que foi infectado pela própria espada facilmente, derrotou o Galactus infectado facilmente. O que também nos leva a pensar que a espada também é muito poderosa. A Hell Black Necro Sword, possuída pelo próprio Gore, foi capaz de dominar o próprio World King Thor, que é mais poderoso que o próprio Odin. Ele derrotou facilmente 3 variantes do Thor, cara. Ele matou um deus poderoso suficiente para poder lutar com buracos negros por diversão. Tancou o golpe do Thor que foram capazes de destruir um pequeno planeta ao seu redor. Ele também derrotou, quase matou o Thor Indigno, que é uma variante dele. O Gore lutou então de igual para igual contra o Thor, né, no combate físico, corpo a corpo. Gore também sobreviveu a uma poderosa explosão do velho rei Thor, que é capaz então, de mandá-lo a anos-luz para longe. Ele também pode convocar os berserkers negros, poderosos o suficiente para poder quase dominar o velho rei Thor, mas mesmo depois o Gore foi capaz então, de derrotar o próprio velho rei Thor. Enfim, tem muitas coisas sobre o Gore, como o matador de deuses e principalmente a Necro Espada, consumindo então e também infectando tudo. O Doomsday também sendo infectado, afetado também, né, assim como inúmeros outros deuses, seres cósmicos e também entidades foram. Venceria Juggernaut. Doomsday e Juggernaut protagonizariam uma luta bem tensa, imparável, e iria bater de frente com uma fera mais monstruosa da DC. Dificilmente essa luta seria fácil, tá? Eu diria que poderia até mesmo rolar um empate, ou mesmo a entidade Juggernaut que ele serve, né, a joia Cyttorak, poderia então escolher o Doomsday como o melhor arauto para ele. O Juggernaut ele é portador imparável da banda Carmesim de Cyttorak. Juggernaut também tem imensa força física, demonstrada então quando ele foi literalmente perfurou o seu caminho através da própria Terra. Hyperion, uma versão do Superman da Marvel, do nível Hulk, não poderia nem mesmo machucar ele. Ele também foi capaz então, de resistir a um ataque destruidor de planetas, e além da força, sua resistência também em fator de cura é invejável. Mesmo com o esqueleto, cara, ele continua lutando. Já o Doomsday, mesmo nessa versão era de ouro ou era de prata, tá? Já continha habilidade de adaptabilidade, onde sempre que ele morria, ele voltava imune aos ataques ou habilidades usada contra ele. Por exemplo, quando ele lutou contra os próprios Guardiões do Universo e a tropa de Lanterna Verde. O fato é, Doomsday pode sim morrer, ele pode sim ser nocauteado
numa luta. Sim, ele pode ser incapacitado numa luta, seja numa força bruta ou mesmo na habilidade específica, mas não é o caso do Juggernaut. Ele iria para essa luta 100% de certeza de usar sua pura e força bruta para poder tentar vencer o Doomsday. Apesar do Juggernaut ser forte, Superman como um parâmetro de força de muitas vezes, para não dizer todas as vezes, tá? Ele quase morre ao enfrentar o Doomsday. É uma das lutas mais complicadas para ele. Na minha opinião, Doomsday venceria essa. Perderia Garfield. Creepypasta. Esse quadrinho do Garfield, tá? Ele é muito falado na internet, tá? Pois sai do contexto padrão dos quadrinhos adorados do próprio Garfield. O meme que parece então retratar algo mais profundo que retrata um clima um pouco estranho. Ele acaba de definir algo como pensar sobre a vida. Bom, tirem as suas compreensões, as suas conclusões sobre isso. Cara, aquele quadrinho do Garfield, tá? Onde ele basicamente, cara, um negócio bizarro, tá? Onde ele mata o Normal. Acho que é assim que pronuncia, né? Normal. Pois é, eu particularmente nunca vi nada demais nesse gato, porque eu sou da época antiga, então eu vi o desenho, mas nunca achei nada demais o Garfield em si. Enfim, história para outro dia. Mas, cara, vocês estão ligados que nesse quadrinho dele, ele é muito doido, cara. Tipo, ele sai do esquema normal dos quadrinhos do próprio Garfield e dá uma vibe meio estranha, cara. Parece que tem umas paradas bem profundas rolando naquela história ali. Tipo, refletir sobre o que sobre a vida. Garfield nessa versão, ele é mó cruel, maluco, né? Tipo, ao invés de ele ser um gato egoísta, nessa versão, ele é, cara, um gato sem coração, ganancioso também. E ainda assim, curte um próprio derramamento de sangue, cara. Só que ele é obcecado também por duas paradas, lasanha e sangue. E ele não se importa com ninguém, muito menos com John. E obviamente ele sente um prazer doentio em aterrorizá-lo, fazendo então comentários doentios e piadas sádicas às suas custas sempre que tem vontade. Ao contrário da versão original, Garfield nem se importa com seus amigos canônicos, já que ele mata então o Odd brutalmente, Normal, e também até mesmo mata o próprio namorado do próprio John, Alice, só para poder irritar o próprio John. Garfield se tornou então um monstro consumidor de tudo. Resumindo, essa versão do Garfield é bem mais poderosa do que você pensa, tá? Mas enfim, quem vocês acham que vence o Doomsday ou que o Doomsday venceria? Faça sua lista aqui embaixo nos comentários e aproveita, sugira qual outro vídeo desse tipo aqui você quer ver. Se inscreve no canal para você acompanhar esse vídeo que eu vou trazer agorinha mesmo. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.